bem? Eita, meu amor. Vocês estão bem? Como foi a semana? Foi boa? Foi boa? Foi mais ou menos? Foi boa? Para mim foi boa também. Graças a Deus. Queridos, estou feliz de estar aqui, né, com vocês. Eu queria colocar uma canção aqui, mas eu escutei ela a semana toda e agora eu não lembro a canção, gente. A velhice está chegando na minha vida. Não parece, mas está. Não dê glória a Deus, não dê glória a Deus, dê glória a Deus. É porque eu estou procurando aqui, João Paulo, para me falar para você qual é. Botei? Tá, obrigada, me ajude, obrigada, meus filhos. Irmãos, é maravilhoso a gente poder estar na casa do Senhor. Antes de eu trazer essa palavra para os nossos corações, eu queria que essa canção fosse colocada para a gente meditar nela um pouquinho. Você acabou de ouvir, né, os avisos. A gente às vezes foi puxar as nossas orelhas agora, mas é bom, porque é para o benefício da igreja, para melhoria, né? A correção, no primeiro momento, ela parece ser ruim, mas depois ela gera muitas coisas boas. Então, receba com alegria. Amém, queridos? Pode colocar a canção, por favor. Hoje eu quero ministrar sobre permanecer em Cristo, sobre permanecer. Amém? Muitas vezes nós já estamos no Evangelho, né, na igreja há tanto tempo, e muitos no meio dessa jornada da caminhada acaba desfalecendo, acaba se entristecendo, acaba sendo desmotivado, né? São tantas coisas que acontecem, mas que essa palavra, irmãos, ela venha encher o seu coração de alegria e de esperança. Amém? Que essa palavra gere algo poderoso no seu coração. Já, meninos? Vai dar certo. Né? Porque assim, às vezes quando a gente vem para o Senhor, quando a gente aceita a Cristo, a gente está tão empolgado, cheio de energia, cheio de ânimo. Só que aí quando os anos vão passando, parece que as pessoas vão ficando mais lento, né? A jornada já parece ser tão cansativa. Era só uma garrafinha de água que você estava carregando, mas devido tanto tempo carregando ela, por muito tempo aquela garrafinha começa a pesar, né? Começa a ter um peso que você fala, nossa, é só uma garrafinha, não estava nem pesado, mas agora começa a pesar. E, irmãos, nós precisamos sempre estar nos avaliando, nós precisamos sempre estar nos reciclando. Quem gosta de planta aqui sabe que para que a planta, ela cresça mais bonita, para que ela dê frutos, de vez em quando a gente precisa ir lá nesse jardim, tirar as folhas secas, cortar alguns galinhos, para que ela possa, né, conseguir crescer. Como você pode colocar? Eu quero que você feche seus olhos, por favor. Pode aumentar a canção. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Os céus, os anjos do Senhor, eles estão lá diante dele, olhando para ele, cantando Santo, 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 Santo.
Amados, para que nós possamos permanecer em Cristo, nós precisamos estar olhando para Ele. Nós precisamos contemplá-lo. Nós precisamos ter Ele na nossa vista. Nós precisamos, irmãos, conhecê-lo, saber quem Ele é. Porque não tem como você permanecer em algo que você não conhece, não confia. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João capítulo 15, 4 e 5. Eu queria que os meninos me ajudassem a colocar, que eu quero colocar alguns versículos aqui, por favor. Amém? João 15, 4 e 5. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também você, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, nós precisamos entender isso aqui. Nós precisamos entender que nós precisamos estar enxertado na videira que é Jesus. E para estar enxertado na videira que é Jesus, nós precisamos de fazer uma coisa muito importante, que é, primeiro ponto, nascer de novo. Nós precisamos ter a consciência do nascer de novo. Não tem como alguém nascer de novo e permanecer do mesmo jeito. Com as mesmas práticas, com a mesma linguagem, com o mesmo comportamento, com a mesma vida. Não tem como. A primeira coisa que você precisa fazer é permanecer em Deus, é nascer de novo. Se você não tem uma nova natureza em Cristo, e o entendimento de que você foi feito filho de Deus, as suas obras não podem se sustentar no Evangelho. Somente as suas obras não serão suficientes para lhe manter ali em pé. Não serão, queridos. Nós precisamos reconhecer esse Deus poderoso que os anjos ficam lá no céu, olhando para Ele, prostrados diante dEle e cantando e declarando a sua grandeza e o seu senhorio. Para que eu e você esteja firme até que Jesus volte, ou até que eu e você morra, nós precisamos ter nascido de novo. E uma pessoa que nasce de novo, irmãos, a Bíblia diz que ela quer viver algo sobrenatural com Deus. As práticas, as atitudes dela são todas voltadas para aquilo que Cristo faz. Para aquilo que Cristo é, para aquilo que Cristo representa. Por que que os dias atuais estão assim, irmãos? Por que será que existe aí uma frieza enorme sobre as igrejas? Sobre os filhos? Sobre a noiva de Cristo? Nós não podemos deixar esse relacionamento, irmãos, esfriar. Nós não podemos deixar esse relacionamento entre eu e Jesus esfriar. Não, queridos. Isso precisa ser feito de ambas as partes, principalmente da nossa. Porque Jesus já fez a parte dele. Ele já fez. Como é, pastora, que eu vou fazer isso? Quantos aqui trabalham fora? São funcionários, trabalham em empresas. Todos os dias, irmãos, vocês precisam levantar cedo, sim ou não? Bota o celular para despertar. Aí o despertador apita
mas você desliga ele porque você foi esperto, botou ele uns minutinhos antes, para você dormir mais um pouquinho. É assim ou não é? É. Mas você tem o quê? Uma prática, uma rotina de todos os dias, naquele horário, você está de pé, se arrumando, se organizando para você ir para o trabalho. Muitos trabalham, irmãos, muitos não. Todos vocês que fazem isso, vocês fazem isso por qual motivo? Responda aí para mim. Responsabilidade, mas o principal motivo é o quê? O dinheiro. Porque tem muita gente que tem responsabilidade e não trabalha. Tem obrigações e não trabalha e não é responsável. Você faz isso porque no final do mês o dinheiro vai cair na sua conta. Aprenda a viver mais pela eternidade do que pelo salário que cai no final do mês. Se você tem que acordar todos os dias para trabalhar, então você tem por obrigação se separar todos os dias para estar com o Senhor. Por que nós temos essa prática de fazer isso por o trabalho e nós às vezes protelamos, negociamos, deixamos para depois, mais tarde eu faço, amanhã eu faço, eu estou cansado. Você pode dar essa resposta no dia que você está muito cansado para não ir trabalhar? Você pode dizer para o seu chefe, eu não vou hoje, porque hoje eu estou muito indisposta, eu não posso ir hoje trabalhar. Não pode. Anderson pode, né, Anderson? Arrumadinha, fechada, grande. Queridos, a gente não faz isso com o nosso patrão, então por que nós negociamos? Quem aqui quer permanecer até Jesus vir, irmãos? Quem aqui quer que a sua fé não acabe? Que a sua esperança não acabe? Quem aqui quer isso, irmãos? Quem aqui quer quando Jesus voltar, você tá pronto, com as vestes brancas, com tudo ok? Quem aqui quer isso? Se você não nascer de novo, e se você não tiver práticas espirituais, você vai ser demitido. Você não vai, irmãos. Com Jesus, com a eternidade, não existe arrumadinho. Não existe a pechada. Posso não, tá? Porque hoje, né? Não existe. Ou você cumpre, ou você faz o que você tem que fazer, ou você simplesmente é rejeitado, é reprovado. Você não é aceito, irmãos. Nós precisamos colocar o valor naquilo que de fato tem valor. Porque nós somos tão bons, irmãos, em ser fiéis com os nossos trabalhos, com os nossos patrões, e isso está certo, isso não está errado. Entenda o que eu quero dizer. Isso não está errado. Você está correto em chegar no horário, em não faltar, em justificar quando você está doente, em levar lá o seu atestado. O Senhor também entende, mas o Senhor, diferente do nosso patrão, Ele sonda e conhece o nosso coração. Mas quando se trata do céu, quando se trata em você estar firme até que Ele venha, irmãos, se você não tiver práticas espirituais, eu quero dar uma triste notícia para você. Você vai começar a desfalecer, a morrer, a ficar morno. Sabe, a começar a desanimar, não tem vontade de vir para a igreja, não tem vontade de orar. Quando vai orar, começa a orar abençoando Jesus, Você sabia que Satanás usa a boca das pessoas para amaldiçoar Deus na hora desse cansaço aí? Acontece. Já aconteceu com uma amiga minha. Ela estava orando, ela estava muito cansada. E aí ela disse que na hora que ela estava ali falando, a boca dela começou a dizer blasfêmias contra o Senhor. Aí na hora ela despertou e repreendeu.
porque estava fazendo aquilo muito cansada. Queridos, nós precisamos das práticas espirituais. Oração, leitura da palavra, jejum, congregar, ter comunhão com os irmãos. Nós não somos uma ilha, irmãos, isolados e separados. Nós precisamos comungar a Cristo entre os irmãos. Nós precisamos acabar com isso de querer estar sozinho no canto. Não, você não é uma ilha. Você foi feito, você foi chamado para estar em um corpo. Ou você já viu algum pé andando sozinho aí, sem depender do resto do corpo? Dos membros? Às vezes nós achamos que o que nos define como homens e mulheres de Deus é os nossos momentos no quarto. Mas nem sempre é. Porque às vezes no comportamento um com meu irmão, eu sou reprovado com as minhas atitudes e com as minhas ações. E nós precisamos ser cartas vivas e nós precisamos ser exemplo, irmãos. Nós precisamos praticar aquilo que nós temos ouvido do Senhor. Há quanto tempo nós estamos ouvindo do Senhor sobre vários assuntos e nós continuamos errando nos mesmos assuntos? Uma vez eu ouvi um pastor dizer que até o nosso pecado ele precisa ser novo. Porque tem pessoas que pecam a vida inteira na mesma coisa. Não foi liberto, não houve arrependimento, houve só um chorinho, um lamento, sabe? Arrependimento não, irmãos. Até os nossos pecados precisam ser novos. Agora a pastora está dando ideia da gente pecar. Gente, pecado novo, viu? Não. Não venha não. Eu estou falando no sentido, irmãos, imagina você passar a vida inteira no pecado da pornografia, no pecado da mentira, a vida toda, o mesmo pecado que você confessa é esse. Ó, a cara já está partida, eu estou aqui de novo, para dizer. Pecado é acidente. Esse sábado a gente estava na casa de pão e a gente falando sobre a redenção e eu estava falando isso para as adolescentes. Ninguém decide cair de moto, hoje eu vou cair de moto e vou me ralar todo. Não, é um acidente. Quando acontece, né, Milena, a bichinha da Milena. Mateus 6,19, coloca aqui para mim, por favor. Quem está anotando, anota aí Colossenses 3, 1 ao 3. Meu Deus, como está quente. Seis, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam para roubar. Colossenses 3, 1 ao 3, João Paulo, por favor. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O que vai nos fazer estar firme é viver isso aqui, ó. É buscar em Cristo. Não é no Instagram, não é no pastor da internet, é em Cristo, na palavra, relacionamento. Amém, igreja? Amém. Outro ponto que vai fazer você estar firme, permanecer no lugar de adoração. Você precisa permanecer. O lugar de permanência não vem apenas pelo esforço, mas em primeiro lugar naquilo que vemos. O esforço maior está em permanecer olhando para a coisa certa. Irmãos, você está olhando para onde? Para os irmãos que erram? Porque a igreja é um lugar de pessoas que erram, que falham.
Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é bom, irmãos. Se fôssemos, não estaríamos aqui, já tínhamos ido para o céu. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas que estão buscando a perfeição, a santificação, a purificação para poder ser parecido com aquele. E quando nós chegarmos bem perto disso, o Senhor vai nos levar. Amém? Isaías 6, 2 e 3, João Paulo. Seis, 2 e 3. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Próximo. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, 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 Yeshua. Não sei se é isso, é Yeshua, é? Yahvé dos exércitos, eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Permanecer no lugar de adoração. Você não vê em canto nenhum os anjos saindo desse lugar. Eles estão lá e nunca saem de lá. Eles estão lá com uns com os rostos para baixo, uns com as mãos erguidas, mas eles estão lá. Os olhos deles estão fitos em Cristo. Santo, 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 Santo. Nós precisamos começar a olhar para Jesus, parar de olhar para as pessoas, para os erros, para circunstâncias, mas olhar para Jesus, porque não é pastor, não é irmão, não é ninguém que vai nos levar para a glória, para o céu. Não fomos nós que morremos pelos irmãos, foi Jesus Cristo de Nazaré. Cada um, irmãos, vai pagar por aquilo que faz. Cada um vai responder por suas obras, por aquilo que fala, por aquilo que faz. Nós precisamos fazer como esses anjos aqui, ó. Olhar para Cristo. E quando você olha para Ele, você se depara com o quê, irmãos? Com alguém que é puro, que é santo, que é doce, que é maravilhoso, que é, meu Deus do céu, que é majestoso. O que fazer quando nós estamos diante desse Deus, desse Senhor? O que oferecer a esse Deus, a esse Senhor, irmãos? Que os nossos olhos estejam nesse lugar. Coloca aí também Apocalipse 4, João Paulo, a partir do 1º. Nós precisamos entender que não adoramos para sentir. Irmãos, nós temos que aprender isso. Nós não viemos para a igreja, nós não entramos no nosso quarto para adorar o Senhor, para começar a sentir as coisas. Eu não estou sentindo nada. Você não tem que sentir nada, você tem que saber o que você tem que fazer. Você está ali para adorar Ele, para render glória, louvor a Ele, mesmo quando você não estiver sentindo nada, irmãos. Porque tem pessoas que só entram se sentir, se arrupiar. Não, você tem que entrar e reconhecê-lo. Quando você está lá, aí sim as coisas começam a vir naturalmente, irmãos. Aí o seu corpo começa a reagir, aí as coisas começam a acontecer. Não adoramos para sentir. E que o lugar de adoração é eterno, não dura apenas em um culto. Queridos, nós não adoramos ao Senhor só quando a gente vem para o culto no domingo, não. Só quando a gente está no círculo de oração, não. É o tempo todo. É dentro do banheiro. É na academia. É no supermercado. É na fila do caixa. É dentro do quarto, é na sua família, é em todo o lugar. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, meu pai, ele não era cristão, e eu gostava muito de dançar, né? Sempre gostei muito de dançar, né? Quem já viu eu dançando sabe que eu sou boa para dançar.
Diz que Charlotte gosta de dançar, minha filha, puxou para mim. E aí, só que eu aceitei Jesus numa igreja tradicional, que não podia dançar. Não podia bater palma, valer dançar. E aí eu tô lá, dançando. Aí meu pai, ei, você agora não é cristã? Eu, sim, pai, eu sou, mas eu estou em casa. Ele, não. Se você é crente, você tem que ser crente em casa, dentro do banheiro, até debaixo da água. Eu nunca esqueci isso. Eu tinha 15 anos de idade. E meu pai nem cristão era. Então, irmãos, a gente tem que permanecer. Lugar de adoração é uma adoração como estilo de vida. Quem já leu o livro do pastor Fábio? Levanta a mão aí para me saber quem leu. Quem não leu, gente, lê. Adoração como estilo de vida. Precisamos entrar em um lugar de contemplação, colocar os seus olhos em Jesus, entender que estará seguro enquanto estiver olhando para Ele. Eu só lembro de Pedro, quando estão no barco e eles vêm pensando que é um fantasma e é Jesus, e ele fala, se for o Senhor, mande que eu vá até você. Aí ele, venha, aí ele começa a andar. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele caminha. Mas aí, de repente, ele começa a olhar para as ondas, para a tempestade, para aquela situação, e aí ele começa a afundar. Irmãos, se você estiver com os seus olhos na tormenta, no problema, na chuva, em tudo, você vai afundar, você vai desistir, você vai desanimar. Você vai querer, eu não quero mais ir para essa igreja não, essa igreja é assim, essa igreja é assada, que fulano. Irmãos, nós precisamos olhar para Jesus. As pessoas precisam ser exemplos? Sim, elas precisam, mas os nossos olhos precisam estar em Cristo. É nele, irmãos, é na grandeza dele, é olhar para ele e entender, meu Deus, quem sou eu para que o Senhor me ame? Quem sou eu para que ele tenha me escolhido? Por que que o Senhor olhou para mim e me escolheu? Por quê? Nós precisamos, irmãos, tirar o centro sobre o homem. É tudo sobre Ele, queridos. É tudo para Ele. Para a glória dEle. Porque se Ele quiser, Ele pode mudar tudo. E esse evangelho que nós temos ouvido hoje é o evangelho, irmãos, que está centralizado no homem, no bem-estar do homem. O evangelho é sobre cruz, irmão. E eles não colocaram Jesus sentado na cruz, não. Eles não só botaram Jesus do lado da cruz, não. Não, irmãos, eles crucificaram Jesus. E o evangelho do Senhor é sobre morte. O evangelho do Senhor é sobre renúncia. É sobre relacionamento com Cristo. Quando eu me relaciono com Cristo, irmãos, eu supero as dificuldades. Eu me relaciono com Cristo, eu venço as dificuldades. Eu me relaciono com Cristo, eu consigo avançar um passo de cada vez, um dia após o outro. Mas se você começar a olhar para as pessoas, se você começar a olhar para as circunstâncias, se você começar a olhar para as coisas, você vai desfalecer. Quando você menos esperar, você nunca mais leu a Bíblia. Quando você menos esperar, faz dias que você não vem num culto. Quando você menos esperar, você não está falando mais com ninguém da igreja. Qual foi a última vez que você foi na minha casa? Minhas ovelhas. Viu, Raquel? Qual foi a última vez que você foi na casa de um irmão? Não, queridos, nós precisamos permanecer e uns ajudar o outro. A corrida natural e quem faz essas corridas de metro, que eu não sei explicar isso, a Aline, ela é mestra nisso, ela já correu. O primeiro
que vence o primeiro lugar. Mas nessa corrida rumo a Jerusalém, o Senhor quer que todos cheguem até o final. É todos, irmãos. Não é eu empurrando o outro, não é eu atrapalhando o outro, não. É eu ajudando, irmãos. É eu retrocedendo, porque o meu irmão ainda está lá atrás. É eu diminuir o passo, porque o meu irmão ainda não consegue caminhar passos largos. Isso é amor, isso é empatia, isso é compaixão. Isso é o que Cristo nos ensinou. Por que será que ele saiu lá do reino de glória dele e veio ser um homem? Nascer de uma forma natural igual nós? Ele poderia muito bem ter simplesmente aparecido na terra. Irmãos, Adão não nasceu da forma natural, mas o Senhor nasceu. O nível de humilhação do Senhor foi tanta que Ele veio ao mundo da forma como eu e você fomos criados, irmãos. Ele tinha poder para simplesmente estar aqui. Ele tinha poder para simplesmente já estar aqui, já com 33 anos. Não, ele passou por todo o processo. E aí nós olhamos para esse Deus e queremos ter direito sobre Ele. Nós olhamos para esse Deus e queremos fazer trocas com Ele. Nós olhamos para esse Deus e queremos negociar a forma como eu vou segui-lo. Nós olhamos para esse Deus, irmãos, e queremos negociar com Ele aquilo que Ele já venceu na cruz. Rebanás, chore de rebanás. Cuidado, igreja. Cuidado. Porque a igreja tem tentado negociar com aquilo que é santo, com aquilo que é puro. Nós não podemos negociar, nós precisamos olhar para Jesus e cair aos pés dele, com medo de ser morto, destruído. Olha para os homens que tiveram experiência com ele, como que eles faziam? Eles ficavam, e aí, Senhor? Não, eles se prostravam. Eles se prostravam. Nós precisamos entender o nosso lugar e o lugar de Cristo. O lugar do Senhor. O que a igreja representa. O que Anne falou aqui é uma pura verdade. A igreja do Senhor não é um clube. Não é a casa da mãe Joana. Não, é o lugar que é para ser conhecido como casa de oração. Mas nós queremos estar naquele lugar que ninguém teve com Jesus. De ser o best dele, de ser, sabe, é meu brother. Não, irmãos, é o seu Senhor. É o seu Salvador. É o seu resgatador. É aquele que se fez pobre para que você tivesse uma vida eterna. É essa riqueza que o Senhor está falando. Para que você fosse rico lá na glória com Ele. Apocalipse 4. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu. E nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24
outros tronos, e vinha sentados sobre eles 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a sua cabeça. Pode passar. Aí, deixa aí. Do trono emanava relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Próximo. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como um cristal. No centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como de um homem, e o quarto parecia com água em pleno voo. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvia, a voz como de trombeta, falando comigo. Chamou-me, sobe até aqui, é a mesma coisa? Vai. Cada um desses seres tinham 6 asas e eram repletas de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamavam glória, honra e graças àquele que estava sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostraram diante daquele que estavam assentado ao trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançaram as suas coroas diante do trono e clamavam. Tá bom até aí? Queridos, eles lançavam as suas coroas diante do trono, diante dos pés do Senhor e clamavam. Precisamos entrar em um lugar de contemplação, colocar os olhos em Jesus, entender que estará seguro, nós estamos seguros com Ele. Nós precisamos, irmãos, estar como esse povo aí, ó, como os anjos, os anciões que tinham uma postura diante do Senhor. Por que será que a postura deles era essa e a nossa, das pessoas, não é a mesma? Porque nós não temos, irmão, a mesma contemplação que eles têm. Nós não estamos vendo as mesmas coisas que eles estão vendo. É por isso que nós precisamos das práticas espirituais, para nos lembrar de quem o Senhor é e de quem nós somos. Para lembrar a nós, irmãos, que não somos nós o centro do Evangelho. As práticas espirituais vai nos revelar o quão pequeno nós somos e o quão dependente nós somos do Senhor, que é o Todo-Poderoso. Então, quando eu tenho esse entendimento acerca do meu Senhor, eu chego diante dele diferente. É ou não é, Ana? Eu chego diante dele, irmãos, com humilhação. Eu chego diante dele, irmãos, com temor, com tremor, irmãos. Nós não podemos olhar para o nosso Senhor como se fosse qualquer um Deus. Não, irmãos, Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus. Você não está se prostrando diante de uma escultura que foi o homem que fez. Não, você está, irmão, adorando, se prostrando diante daquele que se fez e que fez todas as coisas. Então, a nossa condição diante desse Deus precisa ser diferente. A nossa postura, ao entrar diante dele, precisa ser diferente, queridos. Nós não temos que entrar diante do Senhor de qualquer forma. Quantas vezes a gente entra diante da presença do Senhor de qualquer forma? Passa o dia inteiro vendo filme, vendo vídeo, vendo besteira. Aí chega diante de Deus com uma lista enorme.
Como se Jesus fosse aquele supermercado bem farto de tudo que os nossos olhos desejam, e nós temos um cartão inacabável de dinheiro, de valores. Que você chega lá, eu quero isso, quero isso. Sabe quando a gente vai para shopping, mulheres, e bota no carrinho, que a gente não tem R$1, mas a gente faz isso, né, para a gente crer, profetizar, que o dinheiro vai vir, que o marido vai liberar a bênção, aleluia, glória a Deus. Aí a gente olha para o Senhor, achando que Ele é um shopping da vida. Eu quero isso aqui, ó. Eu quero isso aqui, ó. Isso aqui também. Eu estou precisando disso. Irmãos, a nossa postura diante do Senhor era de já chegar com a cara no chão, arrastando na terra, e pensar: por que Ele ainda não me matou? Por quê? Por que Ele ainda insiste em mim? Por que Ele ainda insiste? Por que eu, mesmo sem merecer, mesmo eu sendo infiel, Ele é tão fiel? Por que Ele ainda continua o mesmo e não muda, mesmo todas as vezes que eu digo não para Ele, mesmo todas as vezes que eu troco Ele por qualquer coisa, mas Ele ainda continua insistindo em mim? Ele ainda continua insistindo em mim. Por quê, irmãos? Nós precisamos entender quem o Senhor é, e entender a nossa condição. Nós somos como pessoas enfermas, cheias de milacrias, de doenças, de pereba, de ferida, de câncer. É quem nós somos. E Ele, irmãos, Ele é o dono da vida. Ele é quem tem as vacinas que nos cura. Ele que tem os antídotos para nos libertar. É Ele que tem, queridos, a palavra da vida. É Ele que tem. Aleluia! Adore a Ele, igreja. Rebanaço. Oh, Senhor, nós não somos merecedores do Senhor, mas o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia. Nós somos como aquelas casas, irmãos, lá no Egito, que elas estavam manchadas com o sangue do Cordeiro. E quando o anjo da morte passa, ele não entra, porque ele olha para nós e vê a marca do sangue de Cristo em nós. Existe um sangue, existe um selo do Senhor em você, que é o sangue do Filho de Deus, que foi derramado naquela cruz. É por isso que Ele não desiste. É por isso que Ele insiste. É por isso que Ele bate a tua porta todos os dias. É por isso, porque Ele olha para você e vê o sangue de Cristo em nós. É o selo que impede que o anjo da morte entre. Nós precisamos entender quem é esse Deus ao qual servimos, porque senão nós seremos mais uma igreja idólatra que adora um Deus falso e mentiroso. O nosso Deus é real, o nosso Deus é vida, o nosso Deus é poder, o nosso Deus é majestade, o nosso Deus é maravilhoso. Ele é rico, Ele não precisa do teu dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa, mas Ele quer que você participe daquilo que Ele preparou para nós lá na eternidade. Muitas pessoas, André até falou isso aqui domingo passado, eu acho. Muitas pessoas, irmãos, vêm para a igreja só com medo do inferno. Não, venha para a igreja porque você descobriu quem Jesus é.
Venha, porque você descobriu quem Ele é, o que Ele simboliza, o que Ele significa, a plenitude que há nele. E aí você nunca vai se afastar dele, nunca. Não vai ser os problemas, as críticas, os dedos, não, porque não é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós entendemos que existe um Deus soberano que escolheu nos amar e escolheu nos levar para estar com Ele. Aleluia! Aleluia! Com esses anjos, anciões e seres viventes, entendemos que a adoração é muito mais do que cantar uma música, vir para um culto, um devocional. Mas é sobre você permanecer dia e noite olhando para a mesma pessoa que é Jesus. A adoração é o lugar onde nós entramos e não saímos. É um estilo de vida. Estilo de vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, irmãos, é viver a vida de Cristo. É viver a vida dele, do Senhor. Hebreus 10, 36 ao 39. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque aonde... bota aí, João Paulo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não virá, e não irá. E não irá demorar. Eu estou suada e meu óculos está embaçado. Bota aqui, João Paulo. Hebreus 10, 36 e o 39. Rapidinho, já vou terminar. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Próximo. Pois dentro de pouco tempo, aquele que virá e não tardará. Próximo. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Quantas pessoas têm voltado atrás, irmãos, têm desistido, têm abandonado por coisas tão pequenas? Quantos homens e mulheres têm largado os seus ministérios, aquilo que Deus chamou, por causa de coisa tão pequena? É porque os olhos não estão em Jesus. Quando nós estivermos com os nossos olhos no Senhor, irmãos, nós vamos permanecer até o fim. Até o fim. O livro fala que precisamos de perseverança para, ao entrar na presença, não sair dela. Lugar de adoração é um lugar de permanência. Um ponto importante. Irmãos, quando a gente vem aqui para a igreja, a gente começa a orar. Tem pessoas que começam logo a querer desistir. Não está acontecendo. Tem que insistir. Você tem que permanecer. Você tem que ficar lá, irmãos, insistindo, se humilhando, dizendo: Senhor, vem aqui. Vem aqui no meu quarto hoje, Senhor, vem. Sabe, irmãos, é naqueles momentos lá entre só você e Ele, onde você canta, onde você dança, onde você abre o seu coração, onde você faz tudo, fala tudo para Ele. Não entre na presença do Senhor, irmãos, e desista. Acho que eu já contei isso aqui para vocês, mas eu lembrei agora. Eu lembro uma vez, na casa Menina dos Olhos de Deus, eu estava com as meninas, era à noite. Não, antes eu estava sozinha no meu quarto. Aí eu falei assim, estava sentada na cama. Aí falei assim: Espírito Santo, vem aqui, bora conversar. Bora conversar, Espírito Santo, vem aqui. Eu quero sentir o Senhor aqui, vem aqui. Aí, fiquei lá sentada, né? É difícil mulher ficar parada, calada, né? Aí fiquei, mas daqui a pouco chega as meninas, né? Tia Cris, não sei o quê.
Ai, tia Cris, não sei o que. Aí as meninas começaram a vir, a brincar, entrou no meu quarto, começou a brincar, começou a pular. E eu comecei a brincar com elas. Aí o Espírito Santo falou para mim: você me chamou, só porque eu não vi na hora que você falou, veio outras coisas e tirou o meu lugar. Aí eu parei assim na hora. Aí eu falei: ei, vão todo mundo lá embaixo, que a casa era de alto e baixo, né? Aí as meninas, vão lá que eu vou fazer um negócio. Aí as meninas saíram do quarto, aí eu fui falar com o Espírito Santo, fui pedir desculpa para ele. Queridos, o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimentos. Nós trocamos ele por qualquer coisa. Sabe quando você está orando que o WhatsApp, aí você não quer nem, quem é essa malequita, meu Deus. Mas aí você, aí já esquece e começa a responder a mensagem. Quando pensa que não, outra mensagem, outra coisa. Aí você, aí Jesus ficou assim, ó, o Espírito Santo ficou assim, ó. A gente faz isso. A gente troca ele por qualquer outra companhia. Um dia o pastor ligou para mim, eu estava no meu momento com Deus. Aí eu falei: pastor, eu ligo depois para o senhor que eu estou agora com cheiroso. Eu não posso abrir exceção aqui não, desculpa. Ele: tá, Cris, tá bom. A gente não pode abrir exceção, irmãos. Mesmo quando são os nossos pastores, porque eles entendem, né? É o nosso momento. Desliga o teu celular. Bota no modo avião. Sabe, a gente precisa priorizar o Senhor, irmãos. Nós precisamos dar honra a quem tem honra. Dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. O problema é que a gente tem invertido. Tem dado ao homem o que é de Deus e a Deus o que é do homem. Não, queridos, dê a Deus o que é de Deus. Amém? Já estou acabando. Existe um jeito de nos tornarmos dignos do Senhor. Se você colocar a sua afeição no lugar certo, Ele o considera como seu. Abre lá em Mateus 10, 37 e 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Próximo. E aquele que não toma a sua cruz sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida e perderá, mas quem perder a vida por minha causa a achará. Mas o ponto que eu quero colocar aqui é a questão do amor, que a gente às vezes se dedica mais. Aqui o Senhor está dizendo que não é para você amar sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão, é isso que Ele está dizendo? Não, irmãos, não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que você não pode colocar isso como primeiro lugar. Porque às vezes a gente dá mais atenção à mãe, o filho, o marido, o papagaio, o cachorro. Mas aí o tempo com Deus é uns tempinhos assim, sabe? 2 minutos, 2 segundos. Quando você, irmão, coloca... existe um jeito de nos tornarmos dignos do Senhor. Quem aqui quer ser digno do Senhor? Ser merecedor do Senhor? Você vai conseguir se você colocar a sua afeição no lugar certo. A sua afeição, irmãos, primeiro é Ele, é o Senhor. Primeiro. Eu lembro quando eu ensinei isso para a Renata e para o Juan. Eles eram pequenos, eles diziam: mamãe, se ela me ama, amo, mas eu amo mais a Deus do que você. Mamãe, você ama? Eu amo mais a Deus do que você. Mas mamãe, a senhora tem que me amar. Não, eu amo mais a Deus e depois você. Por quê? Sabe por quê, Juan? Sabe por quê, Renata? Porque foi o Papai do Céu que me deu você. Se não fosse Papai do Céu, eu não tinha você. Então eu preciso amar mais a Ele, porque foi Ele que me deu. E você também precisa amar mais Ele do que a mim, porque foi Ele que deu a mamãe para você. E eles aprenderam isso. E agora eu estou ensinando Charlotte. Que a Charlotte é ciumenta. Né? E eu estou ensinando ela agora sobre isso.
Nós precisamos entender que o nosso amor, a nossa afeição precisa ser primeiro para o Senhor. Depois é que vem os filhos, é que vem, né? Na verdade, depois do Senhor, vamos lá, vou botar aqui um problema para vocês. Está o marido, a mulher e os filhos num barco, vou botar o homem, né? Vou dar essa bola para o homem. Cai a mulher e o menino na água, quem tu salva? Quem que tu salva, o menino ou a mulher? É difícil, né, irmãos, isso? Não é difícil? É. Como que tu escolhe entre o filho e a esposa? Mas quando Jó foi tocado, Deus só não tocou na mulher dele. Mas os filhos foi tocado, as finanças, porque Deus reconstruiu toda a vida de Jó com a esposa. Isso, irmãos, que Deus o livre, você salva os dois, amém? Salva os dois, pega a mulher ou pega a criança, mas salva os dois. Mas eu estou dizendo para a gente refletir, para nós entendermos em quem a gente dá mais importância. Porque tem mulheres que às vezes dão mais atenção para os filhos e deixam o pobre do marido de lado. E as mulheres do mesmo jeito, dão mais atenção para o filho e deixam o pobre do marido de lado. Então assim, a gente tem que, amém? Foi só um parêntese. Nós adoramos a Deus porque Ele é digno, mas também porque queremos nos tornar parecido com Ele, irmãos. Nós adoramos ao Senhor por isso, porque Ele é digno. Por que você adora Ele? Porque Ele é digno. Você entende Ele, e você entende isso, que Ele é digno? A igreja entende que o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda, de toda atenção, de todo o nosso amor. Ele é digno. Ele é digno. Às vezes, irmãos, a gente dá essa atenção mais para os outros do que para o Senhor. E às vezes as pessoas, elas não são dignas desse amor, dessa atenção. Quantas vezes as pessoas, às vezes, se matam de trabalhar, mas a família está ficando de lado. Eu estava falando esses dias para minha amiga, que ela é muito escravizada no trabalho dela. E eu dizendo para ela, você está bom de pedir as contas. Porque você não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar, não tem tempo para a família, não tem tempo para o marido. Há caminhos, irmãos, que parecem ser bênção, mas é maldição, é caminho de morte, o final é morte. O que é a sua prioridade? Parece ser radical, mas não é. O que é prioridade para você? É perder a sua família ou manter o seu emprego? Quem te sustenta é o teu emprego ou é Deus? Onde está a sua prioridade? Ou você consegue conciliar o trabalho e a família, ou então larga um. Quem que tu larga? A família para ficar no trabalho? Não. Então nós precisamos entender isso, né? 1 Coríntios 13, 12, 13, João Paulo. Para encerrarmos. Agora é de verdade. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecereis perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Próximo. Sendo assim, permaneçam até o momento. Estes três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Queridos, se nós não fizermos tudo por amor, tudo será em vão. E o amor, irmãos, ele tem um nome, o nome dele é Jesus. Amém? O nome dele é Jesus. Nós precisamos fazer por amor a Jesus, porque nós amamos Ele, irmãos. Ele é o motivo de todas as coisas, é o amor, é o motivo de todas as coisas. Se não fosse Jesus, irmãos, a gente não amava as pessoas, a gente não tolerava, a gente não perdoava, a gente não fazia tantas coisas se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus, eu não estava nem aqui. Se não fosse Jesus, irmão, não estava aqui não. Sabe lá Deus onde eu estava, morta, eu acho. Algum lugar por aí. Eu não sei onde eu estava, mas se não fosse Jesus,
Nós só temos a vida que nós temos por causa dele, irmãos. E se você que está aqui ainda não fez a sua aliança, não aceitou esse Jesus, esse Deus, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Vamos ficar em pé.